Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maura Feliciano de Araújo, eu sou advogada, sou também professora em matéria previdenciária nos cursos de pós-graduação e especialização. Hoje está um frio aqui em São Paulo, mas um frio, são 14h45 e eu estou com muito frio, estou aqui no meu santuário, como vocês já reconhecem, estou finalizando um artigo para um instituto em matéria previdenciária e eu me deparei aqui com uma citação que eu resolvi dar um tempinho aqui para minha mente compartilhar com vocês, que é o que diz respeito à responsabilidade tributária pelo recolhimento previdenciário. Aqui eu deixo uma dica que tanto serve para o meu colega, que é advogado, que está aí atendendo seus clientes na matéria previdenciária, quanto também para o cidadão, trabalhador, trabalhadora da Previdência Social. Nós já sabemos que só usufrui de benefício previdenciário a pessoa que é segurada e desde que ela tenha um número mínimo de contribuições para ela ter acesso àquele benefício que ela busca. Pois bem, o que a gente precisa também conhecer é de quem é a responsabilidade pelo recolhimento previdenciário, porque dependendo de que tipo de segurado eu esteja falando e dependendo de quem seja a responsabilidade, talvez não haja necessidade de se indenizar a Previdência Social ou de se pagar contribuições previdenciárias em atraso. E é muito simples. Toda aquela pessoa que presta serviço para terceiros, o empregado, o doméstico, o avulso e inclusive o contribuinte individual que presta serviço para outra pessoa jurídica, estas figuras, elas não têm a responsabilidade tributária para si, ou seja, não é delas a responsabilidade de repassar o valor da contribuição para a Previdência Social, é do tomador de serviço, é do empregador. Isso é previsão da Lei de Custeio, artigo 30, inciso 1, tá? E o inciso 2 também dispondo a respeito, o inciso 1, letra A, e o inciso 2 quando trata do contribuinte individual. Por outro lado, se eu tenho um contribuinte individual que está prestando serviço para outras pessoas físicas, ou se é um contribuinte individual que prestou serviço para a pessoa jurídica até o dia 31 de março de 2003, aí sim, sempre foi deste contribuinte a obrigação de recolher previdência social. E se não o fez, o que acontece? Ele pode estar em débito com a previdência social pelos últimos 5 anos, ou então ele pode estar sujeito a ter que indenizar a previdência social se esse tempo em que não houve recolhimento se está faltando agora no momento de se calcular um benefício de aposentadoria, por exemplo. Uma outra questão que também é muito importante e que poucas pessoas se atentaram é com a alteração da emenda constitucional número 103. A emenda constitucional agora ela estabeleceu que para o segurado, o empregado e o avulso, cuja base de cálculo do seu recolhimento previdenciário ficou abaixo do salário mínimo, essas contribuições, mesmo que descontadas, recolhidas e repassadas para a Previdência Social, elas não serão contadas como tempo de contribuição, elas não serão contadas como carência. Então vejam quantas novidades e quantos detalhes que nós precisamos estar atentos no que diz respeito a recolhimento previdenciário. Então deixo aqui essas dicas para vocês. Para você que vê, né, esse vídeo e que é empregado, comece a prestar atenção se o salário de contribuição do seu mês, se ele está como numa base de cálculo acima do limite mínimo, né, previsto pela legislação, tendo como base de cálculo pelo menos o salário mínimo, atualmente R$ 1.045. Ao meu colega que é advogado, também preste bastante atenção para você poder orientar bem o seu cliente e inclusive no sentido de você saber orientar se para aquele contribuinte individual há a necessidade de indenizar ou não. Certa vez, não tem muito tempo, nós atendemos um cliente em que quando ele viu no CNIS dele que a empresa onde ele trabalhou não havia feito recolhimentos previdenciários, ele foi na Previdência Social, pediu uma guia e pagou. A Previdência aceita, claro, né, não faz a devida checagem muitas vezes até nem entende o que o segurado está pedindo para ela, mas o fato é, se ele era empregado, e de fato ele era, ele não precisava ter feito esse recolhimento previdenciário, porque ali a responsabilidade não era dele.
A nível administrativo, nós temos inclusive o enunciado número 2 do Conselho de Recurso da Previdência Social, trazendo exatamente esta afirmação: não se indefere benefício quando constatado que o recolhimento previdenciário era de obrigação de terceiros e não do segurado da Previdência Social. Tá bem? Gostou? Curte, compartilha, comente, deixe aqui as suas sugestões e sempre nós vamos nos encontrar com essa pegada, como dizem os jovens, né? Trazendo informação previdenciária acessível a toda a sociedade, aos meus colegas de profissão e de uma linguagem assim sempre bem acessível, bem simples, né? Assim todo mundo pode assistir, entender e trazer aquilo para o seu dia a dia, tá bom? Fiquem bem, né? Curtam aí o final de semana de frio, porque pelo que eu vi nos noticiários, o frio não é só aqui em São Paulo. Para quem pode, fique em casa, porque eu também tenho acompanhado que onde houve um relaxamento, uma flexibilização na abertura, né, de comércios e serviços, infelizmente a contaminação ela acabou aí se propagando um pouco mais. Então, se você tem condição, fique em casa. Se você não tem necessidade de ir à rua, fique em casa. E se tiver que sair, vá de máscara, tá bom? Eu continuo aqui com os meus echarpes, com os meus lenços. E tem novidade, né? Consegui fazer minha sobrancelha ontem. Ficou diferente, não ficou? Um beijo grande para vocês e agradeço muito as várias manifestações de carinho que vem chegando por conta dessas postagens. Um abraço e até a próxima.